É, nação, grande vitória do Flamengo no Maracanã. Nem parecia aquele Flamengo que enfrentou o Maringá pela Copa do Brasil. O Flamengo parece que ressurgiu das cinzas como uma fênix. Meu amigo, só foi a chegada do técnico Sampaoli para levantar o estímulo, o ânimo dos jogadores do Flamengo. E, na minha opinião, eu acho que vai dar certo esse casamento entre Flamengo e Sampaoli. Pelo fato do seguinte, o Sampaoli, ele não tem aquela índole de ele ficar colocando o jogador que é fora de posição. Ele, por exemplo, ele não tem um volante, ele vai e adapta alguém pra jogar como volante. Não, ele vai e cobra da diretoria, eu quero um volante, eu quero reforço, eu não tenho um volante, ele é assim. E pelas notícias que saiu hoje, nós vimos que ele falou pra diretoria do Flamengo que ele viu no Flamengo um time completo, que dá pra ele trabalhar nesse ano de 2023. Eu estou confiante. Nós queríamos o Jorge Jesus, passou, virou a página, é uma novela passada. Agora, meu amigo, vamos torcer pro Sampaoli. Muita gente queria aquele time mais enérgico, que era na época de Jorge Jesus. Sampaoli é enérgico, ele cobra intensidade dos jogadores. E nós vamos ver isso no Campeonato Brasileiro. Nós vamos ver isso na Libertadores da América. Vocês verão. Vocês verão. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos analisar os comentaristas trazendo todas as informações da grande vitória do Flamengo em cima do Coritiba, estreia do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O Mengão tá na liderança. O Flamengo tá ali na liderança do Brasileirão, hein? Vamos ver como que vai ser o segmento desse ano de 2023. Então bora pro vídeo de hoje, créditos canal e ESPN Brasil. Que é favorito contra todo mundo, exceto contra o Palmeiras. Talvez contra o Fluminense, porque o Fluminense se incorporou demais e assumiu uma personalidade de novo demonstrada nesse fim de semana com a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Imagine o Gerson. Se está feliz ou não está feliz. Nossa, já trabalhou com ele, com a chegada do treinador com quem ele trabalhou no Olympique de Marseille. Até o uso dele pela esquerda com funções muito mais ofensivas é uma possibilidade. Agora, não dá para imaginar que o Sampaoli vai se preocupar com se jogador A está feliz com o seu papel, ele não se preocupa. Ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez. O futebol dele é um futebol caracterizado, né, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, traz, ele já disse, não precisa trazer ninguém agora. Sim. Agora não precisa, mas daqui a pouco ele começa a pedir. Daqui a pouco. Uma derrotinha, um empatezinho maroto. Eu não sei se é para isso, mas assim, até o final do ano ele já vai começar a... Um goleiro que sai com o pé. Tem goleiro que sai com o pé, que é o Santos. Um meia cujo nome surpreende e é polêmico. Eu, como técnico, não tenho dúvida nenhuma. É melhor, inclusive, que o Jorge Jesus. Ponto pacífico. O que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né? E o pouco tempo para isso. Para já ter resultado. Mas mais do que isso, o terreno das relações humanas. Né? Não estar preocupado se o jogador quer marcar, ou vai ser escalado, ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. Será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo, inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que foram muitos nos últimos tempos. Né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção. Foram muitos nos últimos tempos. Né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim. Como treinador, sim. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, isso aqui é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim, sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino.
As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil. Muito difícil. É muito difícil. Não. É muito difícil e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas, são normalmente insanáveis. Do Chile. E fez bons trabalhos na Europa. Sem deixar de fazer a justiça, a semente plantada pelo Bielsa, né? Que não é algo para diminuir o que o São Paulo fez, mas já havia uma cultura ali. Né? Em contrapartida... É claro dizer que o São Paulo foi mais importante do que ele. Mas aí ele coloca a conquista como Mas é o mesmo São Paulo que foi submetido a um constrangimento em época de Copa do Mundo por uma seleção, que os jogadores escantearam ele, as câmeras mostravam. Né? Sim. Então, qual São Paulo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por isso que eu acho que ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar o que todo mundo quer, ou ele vai ter vida curta como outros tantos tiveram. Agora, para jogar o que todo mundo quer, é com ou sem Everton Ribeiro, hein? Porque sempre sobra para ele, né? Vamos contratar alguém, tira o Everton Ribeiro. Vamos mexer alguém, tira o Everton Ribeiro. Não sei o quê, põe o Everton... Eu vou contratar um goleiro, tira o Everton Ribeiro. Um negócio impressionante, impressionante. E a fase não tá boa, hoje ele não jogou bem de novo, tá? Tem uma série de circunstâncias que leva o jogador também a queda de desempenho e tal. Acho que pode estar ligado diretamente à questão de ter ou não os dois atacantes, por exemplo. Então. Acho que passa muito por aí. Se ele quiser ter os dois, ele passa a ser um candidato a não estar no time. Mas aí a gente precisa entender, ele precisa ver os primeiros jogos, precisa ter uma ideia, assim, porque de fato é difícil projetar sem ter visto pelo menos um treino, um primeiro jogo com ele, né? Se ele quiser ter um jogador só, não quiser o Gabriel, quiser outro tipo de jogador caindo pela direita, e já lançar a mão do expediente habitual de quero o reforço para cá, que aí trazendo só esse nome aqui vai ficar do jeito que eu quero. Acho que é claro que a gente tem que fazer projeção, mas precisa entender qual o Sampaoli. Acho que foi o professor que falou, qual o Sampaoli está chegando ao Flamengo? Esse festejado? Não, porque o sonho dele era trabalhar no Flamengo, então ele vai se adaptar aos valores que tem, ele vai entender a importância de Everton Ribeiro, que eu acho que ainda tem muita importância. E a gente porque se for aquele Sampaoli do 1 de referência, o Everton Ribeiro está no time, ou não? Hoje? É. Pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem. Tá, mas aí você tem que pensar outra coisa. Você tem Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Com a volta, o Bruno voltando aos pouquinhos, né? Em algum momento o Bruno vai estar nessa conversa de novo. Porque, aliás, no lado dele ali, o Cebolinha, por exemplo, também não está bem, não foi bem hoje. A gente está falando de Pedro e Gabigol. Se abrir mão de ponta, a gente consegue cravar que não, esse jogador aqui que é um ponta, que tem uma característica assim, podendo mudar com o São Paulo, está fora, também é um nome que vai estar no balaio. Até o Marinho pode ressuscitar agora. O melhor momento do Marinho na vida dele foi com o São Paulo. Foi com o São Paulo. Marinho pode ressuscitar, a gente tem a opção do Everton Cebolinha. Ressuscitar. O Gerson, como o Léo lembrou, pode numa outra função mais ofensiva, e aí a gente vai ter uma outra discussão sobre como ele vai repor isso lá no meio do campo. Né? Sim. É por isso que é um técnico especial, diferente. É um cara que você tem muita coisa para pensar a partir de um trabalho dele. Eu acho bem interessante. As escalações do Santos eram sempre uma surpresa. Em relação à forma de jogar, é interessante a gente observar, né? Se houve uma incompatibilidade entre o jeito de jogar do Vitor Pereira, o futebol que o Vitor trouxe, o futebol que ele tem, no qual ele acredita, e as características, digamos, naturais de vários jogadores do Flamengo, principalmente aqueles do ataque acima da média. O Vitor viu o jogo de uma forma, esses jogadores precisam jogar de outra forma. A chegada do Sampaoli é mais uma questão a ser resolvida, porque ele também pensa o futebol de uma maneira mais posicional. Então, como que jogaram os times dele? Tem sempre 3 jogadores envolvidos na saída de bola, às vezes o goleiro é esse terceiro homem, às vezes alguém baixa, aí acaba dependendo de como o time adversário marca essa saída de bola, com quantos jogadores, então ele faz uma conta matemática. Quantos eu preciso aqui para ter um a mais? Né? Porque ele não abre mão de 5 jogadores na frente. No momento em que os times deles se estabelecem no campo do adversário, às vezes com 2 jogadores na primeira linha, 3 na segunda e esses 5 quase dentro da área do adversário, ou 3 e 2, com o Santos era mais comum 3 e 2. Sim. É um problema para o time adversário defender, e ele vai insistir nisso. Então ele vai precisar da chegada de 5 jogadores na frente. O Flamengo tem uma fartura de atacantes para ele trabalhar, para ele escolher, para ele entender. Mas esses jogadores, eles vão ter que, primeiro, também compreender essa maneira de jogar. Em segundo lugar, colocar-se à disposição. E em terceiro, se esforçar ao máximo para fazer isso funcionar. Mas não tem sido esse um problema, André? Então, com o Paulo Souza, com o próprio Vitor Pereira, até com o Domi, lembrando que o Domi não era um treinador do tamanho de Vitor Pereira, de Paulo Souza, que é o Sampaoli, mas
Quando tentou mexer, tem que adaptar, precisa da disposição, precisa entender, demora um pouquinho e tal. Essa é uma questão... Não vai ser um problema? Essa é uma questão a ser vista, porque é um futebol posicional. Ele não é dogmático, mas é um futebol essencialmente posicional. E os jogadores do Flamengo, eles têm uma cultura de futebol que é diferente dessa. Eu não estou falando certo, errado, melhor ou pior. Sim. Eu estou apontando as diferenças. E não significa que não vai dar. Mas em tese todos os jogadores devem ser profissionais e fazer o máximo para que a ideia do seu técnico dê certo. É verdade. Mas se fosse assim, haveria muito menos demissões. Sem dúvida, sem dúvida. O Mário Jorge falou em coletiva, vamos ouvi-lo. Com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo. A gente estava com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso, a gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. Só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então, acabou que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir dos 25, dos 30 minutos. E que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi, a gente conseguiu fazer a situação dele ali, ver a energia do grupo com relação a ele, para ele atravessar esse momento ele conseguir voltar a marcar. Eu acho que o grande mérito são os jogadores, cara. Assim, não tem mérito nenhum pra gente que veio para dar esse suporte da base. A gente só subiu para contemplá-los com alguma coisa com relação ao treino. A gente tinha uma ideia de construção com eles, de fazer de forma diferente, trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar, aquilo que eles estão habituados a fazer. Eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, né, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento. E a partir daí, a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Esse trecho do menos é mais é bem bom, hein? Tem uma telinha aí na sequência? O professor matou aqui a charada. A história do menos é mais, ela é curiosa. Vamos lá. Flamengo, 58% de posse de bola, 62% de ações no ataque, 15 chutes, 7 certos, 3 grandes chances. Foi um Flamengo que recuperou muito a posse de bola, um Flamengo que desarmou bastante. Isso tem a cara do São Paulo. Agora sim, olha só. 59 recuperações, 30 na defesa e 29 no ataque. Isso aí vai aumentar. Pois é. Isso, curiosa, embora ele disse que não falou com o Sampaoli e tal, só deu oi, tudo bem, prazer, mas já tem uma característica de Sampaoli aí. Então, rapidinho, Willi, porque ele fala que, tentando explicar, porque eu identifiquei ali diga lá. Passamento, um buraco, uma composição. Não, o que mudou foi isso aí, o que mudou foi comportamento. É isso aí, comportamento, a mudança é comportamental. Não necessariamente você precisar, não era uma questão de mudança de peças do jogo do Maringá para o jogo do Curitiba. Não é que as peças eram certas, houve atitude, faltou ali um acerto. Não, mudou o comportamento. O Flamengo hoje no primeiro tempo era um time que voltou a ser... Não é que jogou uma partida brilhante, mas fez minimamente o que ele se espera. Curitiba, dentro de casa, um adversário mais frágil, pressionou. O gol do Ayrton Lucas sai assim, aperta, sobe, saída de bola, o Curitiba não consegue, já rouba, um toque de cabeça, abre ali e o Ayrton vai acertar esse chute muito bonito. Mais um gol dele, né? Grande nome para mim até pela aqui primeira vez do Flamengo na temporada. Cobrava. Então assim, isso não existiu, não esteve perto de existir no jogo contra o Maringá. É muito mais uma questão de comportamento do que de troca de peças. Aí eu acho que o Mário talvez, não sei, não tenha sido muito feliz, porque quando você está ali para fazer uma semaninha, tampão, buraco, você tem que saber gerir, tem que saber chegar, que ele fala, conversou muito com alguns jogadores mais experientes, saber o tamanho do grupo. Todo mundo sabe que o Pedro está jogando no ano, né? Sim. Todo mundo sabe o que tem sido. Isso é curioso, o Pedro está jogando muito, que ano, não sei o quê. Então por que você tirou o Pedro? Como disse o professor, por causa da teoria do menos é mais. Então... Ele não falou que menos é mais? Então ele foi lá e tirou o artilheiro do time. E deixou o Gabigol para tirar esse peso também, eram 2 meses, né? Ele nunca tinha ficado tanto tempo sem marcar gols pelo Flamengo. Mudou um pouquinho a forma de cobrar, né? Mais colocadinho, mais alto. Essa aí ninguém pegava. Diferente a cobrança. O Flamengo simples, não é que foi contra o Maringá. Essa intensidade que a gente mostrou nesse mapa aí, com esses sarampinhos
Azuis, é isso? Sarampinhos Gostei desse mapa com esses sarampinhos azuis. Isso aí o Flamengo não fez nesse ano todo, gente. Isso aí o Flamengo não fez no Mundial. Isso aí o Flamengo não fez No nem... máximo uma catapora, professor. Não, uma catapora. Nem contra o Fluminense no primeiro jogo que ganhou, não fez porque jogou de outro jeito. Sim. Jogou no pega-ratão, como diria Rafael Pega ratão. Prates. Né? Jogou no contra-ataque, fora da característica. Simplesmente fez aquilo que podia ter salvado o emprego de muita gente, inclusive do Vitor Pereira. Mas a vida não é assim tão... Olha o sarampinho aí, prof. Olha o sarampinho azul. azul. E mais, hein? Fez isso, porque quando a gente vê o Flamengo fazer isso no primeiro tempo, a tendência é falar, não vai aguentar, daqui a pouco relaxa. Não, foi constante. O jogo inteiro, pelo menos uma parte grande do jogo. E cá para nós também contra um adversário que eu acho que dos times que eu vi nessa primeira rodada foi um dos que mais, não vou dizer que decepcionaram, porque eu não espero tanto do Coritiba esse ano, mas eu acho que o Coritiba mostrou muito pouco. Muito pouco. Então tá aí, nação, foi isso daí. Vamos ver o que vai acontecer agora na partida da Libertadores da América contra o Nublense. Aí a estreia do técnico Sampaoli. Então deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.